Graças e paz, amados irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu faço parte da Segunda Igreja Batista de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo nesse momento a você pegar a sua Bíblia e abrir em Lucas capítulo 16. Exatamente, Lucas capítulo 16, e hoje eu quero fazer uma exposição bíblica da parábola do rico e Lázaro. Exatamente. E o assunto dessa parábola que eu quero propor nesse dia é o seguinte: para onde irão os mortos? Então pegue a sua Bíblia, se você quer entender sobre vida após a morte, segundo as Escrituras. Então pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 16, a partir do verso 9, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Essa é a leitura da palavra de Deus. Eu li a parábola do rico e Lázaro. Antes de fazer uma exposição do texto, deixa eu fazer algumas considerações. Primeiro, o que a Bíblia fala? Existem algumas teorias que a Bíblia não apoia. Exatamente. Existem algumas teorias sobre vida após a morte que a Bíblia não apoia. Por exemplo, a doutrina do purgatório. Não há um respaldo bíblico nas Escrituras falando que o purgatório existe. O que é o purgatório? É onde a alma da pessoa fica quando morre. Aí uma pessoa que está viva tem que interceder pelo morto para que o morto seja transferido para o céu. Agora, se ninguém interceder, a pessoa é transferida para o inferno. Isso não é bíblico. A doutrina da reencarnação, isso é que quando uma pessoa morre, o espírito da pessoa vai para o outro corpo e assim vai através de sucessivas vidas. Isso também não é bíblico, Jesus nunca ensinou isso. A doutrina do sono da alma, isso é, que quando o corpo morre, o espírito fica dormindo, esperando o dia da ressurreição. A Bíblia também não apoia essa teoria. A teoria do materialismo, isso é, morreu, acabou. A Bíblia não advoga isso.
também a alma vagando pelo mundo, a alma penada. Olha, essa pessoa morreu sem cumprir a missão, é por isso que o seu espírito está entre nós. Não, a Bíblia também não confirma essa teoria. A alma transformada em estrela, isso é, uma pessoa morre e a alma da pessoa vira uma estrela. Também não, a Bíblia não ensina isso. E alma transformada em anjo, isso é, que cada pessoa que morre, o espírito se torna um anjinho. Não, as Escrituras, elas não ensinam essas teorias. Mas eu quero expor para você o que Jesus quis tratar nesse texto, com esse tema de vida após a morte. Mas vamos entender um pouquinho o contexto de Lucas 16. O capítulo 16 de Lucas é muito sugestivo. Ele poderia ter como título principal a seguinte pergunta de Jesus: Deus ou dinheiro? A questão é o seguinte: o contexto desse texto aqui, Jesus está falando dos fariseus, que eram gananciosos, avarentos, amantes do dinheiro. Por isso que Lucas 16:13, Jesus falou assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pois bem, eu quero fazer uma exposição do texto e quero te apresentar 5 verdades. 5 verdades nesta parábola que Jesus... Nessa parábola, nosso Senhor Jesus ensina sobre o destino dos mortos. Ele nos revela 5 verdades sobre esse assunto, e eu gostaria muito que você prestasse atenção nessas 5 verdades que Jesus nos revela sobre a vida após a morte, segundo esta parábola. De antemão eu quero dizer também que essa parábola de Jesus é muito importante. Essa parábola não é um conto de fada, uma história com E, uma história fictícia revelando uma verdade, como muitos interpretam de maneira equivocada. Não. A parábola de Jesus sempre era uma ilustração para poder fortalecer uma verdade espiritual exposta. E é tão interessante que nessa parábola Jesus ele usa um nome, Lázaro. Porque Jesus, nas outras parábolas expostas de Jesus, ele não cita o nome de uma pessoa. Mas nessa parábola, ele cita o nome de uma pessoa. Pois bem, 5 verdades. 5 verdades nesse texto sagrado, nessa parábola, sobre esse assunto, sobre a vida após a morte. O que Jesus quis ensinar nesta parábola? Em primeiro lugar, a condição de uma pessoa na vida após a morte pode ser diferente desta vida. Repito, a condição de uma pessoa na vida após a morte pode ser diferente desta vida. Essa verdade está do verso 19 ao 23. Confira aí na sua Bíblia. Pois bem, o que Jesus quer ensinar aqui? Jesus apresenta a condição de 2 pessoas. O rico, que tinha uma condição de ostentação. Exatamente. Aí no verso 19 diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. E Jesus fala de um mendigo que vivia em condição de miséria, como está aí no verso 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Pois bem, Jesus não está ensinando aqui que a condição social determina a vida eterna, não é isso. A condição social de uma pessoa não determina a vida após a morte. Não significa que todo rico vai para o inferno e que todo pobre vai para o céu. Não é isso que Jesus está defendendo. Mas Jesus deixa claro que quem confia no dinheiro, quando morrer, será surpreendido. Como aconteceu com esse rico. Ele confiava no dinheiro, e quando ele morreu, ele foi para o inferno. Jesus quer mostrar que Lázaro confiava em Deus, mesmo em uma situação precária, pois o nome de Lázaro significa: o Senhor é o meu auxílio. Exatamente. Jesus ensina que existe uma vida após a morte.
ele deixa bem claro no verso 22 que aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no verso 23 diz assim: e no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Jesus deixa bem claro que existe uma vida após a morte. Não existe essa única vida, mas existe uma vida após a morte. Mas Jesus deixa bem claro que a condição de uma pessoa na vida após a morte pode ser diferente desta vida. Tem muita gente alegre nessa vida. Tem muita gente vivendo em ostentação. Tem muita gente vivendo mergulhado nos prazeres do mundo. Mas quando morrerem, vão sentir os maiores tormentos. Como aconteceu nessa parábola com a situação desse rico. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8, ele diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Exatamente. A segunda verdade que Jesus nos apresenta nessa parábola é a realidade do inferno. Essa verdade está do verso 23 até o verso 25. Pois bem, no verso 23 ele fala do inferno, que o rico nessa parábola foi para o inferno. A palavra inferno aqui é Hades no grego, que se refere ao mundo dos mortos. Pode ser traduzido por abismo, profundeza. Isso é um lugar de condenação, onde os espíritos ficam confinados para o grande dia do juízo final. Exatamente. O corpo, a parte física, é sepultada, mas o espírito fica confinado no inferno, como Jesus conta nessa parábola. Isso é, o espírito daqueles que não confiaram em Deus, que não amaram a Deus, ficarão confinados nesse lugar que Jesus classificou e deu o nome de inferno. Pois bem, e Jesus fala sobre a situação daqueles que estão no inferno. Por exemplo, no verso 23, ele fala que quem está no inferno está num estado de tormentos. Como está no verso 23, que diz assim: no inferno, estando em tormentos. Jesus deixa bem claro a situação de quem está no inferno. Jesus fala também, ele demonstra que a sensação de extrema secura, isso é, de extremo calor, porque no verso 24 diz assim: então o rico clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então Jesus, contando a parábola, ele mostra que no inferno há uma sensação extrema de calor, de secura. E Jesus deixa bem claro também o estado de consciência do espírito da pessoa que está no inferno. Olha só, no verso 25, Abraão responde assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Abraão está falando para o rico: lembra-te, isso é, quem está no inferno está extremamente consciente e ainda tem capacidade de lembrar os fatos e as informações que receberam quando estavam aqui na terra. Exatamente. Espírito não dorme, espírito não morre. O espírito, ele fica consciente e confinado em algum lugar. No caso aqui, Jesus está falando que o espírito está no inferno, lembrando de cada fato e de cada informação. Jesus fala várias vezes sobre a existência do inferno, várias vezes. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 22, ele fala assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que dizer louco corre o risco de ir
para o fogo do inferno. E aqui é a primeira vez que Jesus fala sobre o inferno, lá no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 11, verso 23, Jesus diz assim: e você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até ao inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Jesus fala sobre o inferno. É só você ler os evangelhos. Leia a sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você verá que Jesus fala mais do inferno do que do céu. Exatamente, que é um lugar de condenação para aqueles que não amaram a Deus. A terceira lição que Jesus nos ensina nessa parábola é o lugar de consolo dos salvos. Essa verdade está no verso 22 ao 25. No verso 22 diz que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado, isso é, Lázaro foi levado pelos anjos para o céu, para o seio de Abraão. Esse nome, seio de Abraão, é uma palavra sinônima, se referindo ao céu, ao paraíso, ou ao terceiro céu, segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12. Exatamente, é um lugar de consolo para os salvos. Isso é um lugar de consolo para aqueles que amaram a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento e com toda a alma. São aqueles, é um lugar de consolo para aqueles que viveram para a glória de Deus. Exatamente. Quer um exemplo? Em Lucas capítulo 23, verso 41 a 43, é aquele episódio que Jesus é crucificado entre dois ladrões, e o ladrão da direita de Jesus, ele se arrepende dos seus pecados. E o texto sagrado diz assim, aquele ladrão que se arrependeu começa a dizer para Jesus: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Exatamente. Jesus está falando do céu, o seio de Abraão, o lugar de consolo para os salvos. Exatamente. Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem para a glória de Deus, serão levados pelos anjos para o céu, que é o lugar de descanso e de consolo. A quarta lição que nós aprendemos aqui, nessa parábola do rico e Lázaro, é a impossibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos. Exatamente, a impossibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos. Pois bem, essa verdade está do verso 27 ao 31, porque daí o rico ele começa a clamar por Abraão: Abraão, tem misericórdia, eu te imploro que o mandes, isso é, mande Lázaro para minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos. E Lázaro precisa avisá-lo sobre a existência desse lugar terrível. Interessante que aqui Jesus está ensinando algumas lições. Por exemplo, existe um grande abismo entre o inferno e o céu. Porque no verso 26, Abraão fala que não há possibilidade de transferência. Ninguém sai do inferno e vai para o céu, e ninguém sai do céu e vai para o inferno. Não há possibilidade. Só essa informação, ela desmonta por inteiro a doutrina do purgatório. E nesse texto, no verso 26, Jesus deixa bem claro que a infelicidade de tomar uma decisão é tarde demais. Isso é, o rico lá no inferno, ele começa a pensar nas oportunidades que ele perdeu. No verso 27 ao 28 fala de um grande abismo entre mortos e vivos. Daí o rico, ele faz uma proposta para Abraão: olha, mande que Lázaro vá aos meus irmãos e avise os meus irmãos. Isso é, não há possibilidade. Abraão deixa bem claro que não há possibilidade de avisar os vivos. É impossível os mortos avisarem os vivos sobre a vida após a morte. É impossível. É impossível. Isso
desmonta a doutrina da reencarnação ou a doutrina espírita. E Abraão deixa bem claro, do verso 29 a 31, a impossibilidade de avisar os vivos através de uma ressurreição. Abraão falou, não, é impossível. É impossível avisá-los. Tudo isso por quê? Por causa da incredulidade dos vivos. Exatamente. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma vez, e depois disso vem o juízo. O ser humano morre somente uma vez. E depois disso, ele vai para o seu lugar de destino. Quinto e último lugar. A quinta lição que Jesus nos ensina aqui é a eficácia da palavra de Deus. Está do verso 29 a 31. Porque daí Abraão, ele fala assim para o rico, lá no verso 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Abraão está dizendo? Olha, eles têm a Bíblia. A Bíblia, ela tem autoridade informativa para mostrar para todas as pessoas vivas que existe vida após a morte. Então que eles ouçam a pregação das Escrituras, a mensagem da Bíblia, que eles ouçam e que eles entendam. Porque se eles não entenderem, eles irão para este lugar, isso é, para o inferno. Exatamente. A palavra de Deus revela a condição do ser humano na eternidade. Exatamente. Eu encerro esse vídeo perguntando para você que está assistindo, aonde você passará a sua eternidade? Exatamente. Aonde você passará a eternidade? Com a parábola do rico e Lázaro, Jesus está deixando bem claro que existe vida após a morte. Eu quero terminar com 4 aplicações. Primeiro, todas as pessoas irão morrer, inclusive eu, inclusive você. Todos iremos morrer, todos. Segundo, toda a alma humana continua vivendo após a morte. Exatamente. Nós temos um espírito e ele continua vivendo apesar do nosso corpo ser sepultado. Continua vivendo. Terceira aplicação, só há 2 destinos eternos para o ser humano: céu ou inferno. Só há 2. Segundo a doutrina de Cristo, revelada nas Escrituras, revelado nessa parábola, só há 2 destinos, ou céu ou inferno. E eu termino essa mensagem com a seguinte pergunta: onde você passará a sua eternidade quando você morrer? Pense nisso. Aqueles que irão para o céu são aqueles que arrependeram dos seus pecados, são aqueles que creram em Cristo, que confiaram em Jesus, que entregaram a sua vida a Cristo e viveram para a glória de Deus. São aqueles que amaram a Deus e fizeram a sua vontade aqui na terra. Aqueles que vão para o inferno são aqueles que não creram em Cristo, que não se arrependeram dos seus pecados e viveram mergulhados e anestesiados com os prazeres deste mundo. Jesus deixa bem claro que estes irão sofrer no inferno. Para onde você quer ir? Arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida hoje a Jesus. E você passará a sua eternidade com Jesus nos céus. Esse é o seu desejo? Esse é o meu desejo. Então ore comigo nesse momento. Ore, pare tudo e ore comigo. Senhor Deus meu Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Aceita-nos, ó Deus, e purifica-nos dos nossos pecados. Nós queremos viver a nossa eternidade com Jesus. Nós não queremos ir para o inferno, que é o lugar destinado para todos aqueles que não creram em Jesus e não seguiram a Jesus. Ó Deus, aceita-nos, salva-nos e justifica-nos e leva-nos para o céu. Ó Senhor, nós contamos com a Tua graça e com a Tua misericórdia, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que salva todo pecador. Eu oro a Ti, ó Pai. Abençoa, Senhor, e toca no coração de cada um que assistirá esse vídeo. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pense nisso, pense nisso. E que Deus os abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.